pesquisador, o Dr. Sérgio Felipe, uma das maiores autoridades no país sobre a glândula pineal. Nesse estudo ele mostra a reação do corpo físico diante de determinadas químicas que o nosso organismo segrega e que nos dá a ideia de como Deus atua sobre todos nós. Então vamos escutá-lo atentamente nesta noite. O trato genito-urinário, bacilos... Bom, primeiro a gente precisa entender que tudo no universo reage em rede. O nosso corpo, por exemplo, ele tem Streptococcus epidermidis na pele. Se não tiver Streptococcus epidermidis, a pele mofa. O intestino, Escherichia coli, 2/3 das fezes são bactéria. O trato digestivo, o trato genito-urinário, bacilos de Duodenline na mulher, por exemplo, Streptococcus salivares na boca, nós administramos um ecossistema. Tudo é em rede, reage em rede na natureza. E quando essa natureza se expande para outras dimensões, essa holografia continua agindo em rede. Quem adoece não é a pessoa, são suas relações. São as relações que adoecem. Então, quando a gente fala de universo de relações, nós estamos expandindo esse universo de relações para a nossa história, que avança por espaços holográficos, por outras dimensões do espaço, por outras dimensões do tempo, e que tudo isso constrói a nossa história. Então, a gente precisa primeiro identificar o que acontece, quais são os fenômenos que acontecem no nosso existir, para que a gente possa lidar, ter ferramentas para lidar com os nossos problemas. Por que eu tenho aquela angústia, aquela antipatia por aquela pessoa, aquela doença que aparece numa criança? Poxa, será que existe uma vida pregressa? E tudo vem numa consequência e eu vou ter que administrar o meu passado, não é? Então você começa a entender certas questões. Puxa, por que veio esse pensamento na minha cabeça que não me pertence, dizendo para eu me matar, dizendo que eu não valho nada? De onde veio isso? Então você começa a entender que a gente funciona em rede e que eu preciso, sobretudo, me encontrar a mim, na minha essência. E a essência de uma pessoa é o amor. E a vida só existe quando o amor se movimenta. Porque uma pedra também é amor, mas ela não ama. Só é vivo quem ama. Quem dá movimento ao amor. Quando Paulo fala, fora da caridade não há salvação, se a gente for retraduzir do grego, a gente vai encontrar fora do movimento do amor. Aquilo que ele chama de caridade é um movimento do amor. Que palavra você fala com aquela pessoa? É uma palavra que leva luz, esperança, ou é uma palavra que destrói? Isso chama movimento do amor. Eu chego num lugar e através de minhas palavras eu levo amor ou eu levo sombra. Desde ontem eu estou traumatizada com os microfones. Meus amigos e irmãos, nossa boa tarde, nossos votos de muita paz, cumprimentar esta mesa de fato sui generis, cumprimentar o Dom Aldo, irmã Aila, pastor Estevão e meus amados Severino e Haroldo. Eu estou com um problema grave, eu não sei a quem eu amo mais. Vendo os dois assim, eu não sei com qual dos dois eu tenho mais amor fraternal. Hã? Ame os dois. Pastor já me doutrinou, ame os dois. Coisa boa e maravilhosa. Bem, gostaríamos de iniciar dizendo que a transcendência, ela é própria do homem. E toda vez que o homem nega essa sua transcendência, ele incorre numa atitude profundamente doentia e perigosa para o equilíbrio humano, ainda que
faça essa negação dentro das hostes religiosas, como prova a própria história. Da mesma forma, quando a gente não reflete sobre essa transcendência no sentido não apenas racional, mas também emocional, psicológico, a gente também vai incorrendo em graves possibilidades de desvios, de descaminhos e distorções que também podem somar atitudes profundamente perigosas e agressivas diante dos nossos próprios irmãos. Então, gostaríamos de trazer para este momento algumas reflexões. A primeira reflexão, voltando ao ponto inicial, é tentar apresentar alguns argumentos em favor da nossa primeira frase. A transcendência, ela é própria do homem, ela faz parte da própria condição humana. Por isso, quando nós observamos antropologicamente falando, situamos que não há povos de ateus, não há nações de ateus, não há grupos inteiros formados de materialistas. Aqui e acolá se apresenta um, outro e posteriormente grupos podem ser formados, mas é da própria antropologia que nós saibamos que não existem então povos ateus. Filosoficamente falando, sempre me lembro de um professor que eu tive na Universidade Federal de Pernambuco, ateu e materialista, o meu querido e saudoso professor Bezerra Coutinho, e ele dizia assim: fico indignado ao saber que os que creem e os que não creem em Deus têm que partir do mesmo princípio, que eles podem crer ou descrer. A crença está sempre no meio de qualquer uma das alternativas. Então, filosoficamente, crer ou descrer é sempre uma atitude de crer, que a gente pode crer e descrer. Historicamente, não existe também povo sem religião. Não existe povo que não tenha organizado os seus ritos, que não tenha organizado os seus cultos e que não tenha, a partir, obviamente, da sofisticação cultural a que esse mesmo povo chegou, as suas chamadas teologias, exegeses, interpretações, corpos doutrinários e assim por diante. Agora, o que mais impressiona também é que estatisticamente, no nosso mundinho de quase 7 bilhões de habitantes encarnados, nós hoje identificamos, pelo menos em algumas informações que não podemos dizer de fato altamente confiáveis, mas quase que confiáveis, pesquisadores relativamente sérios, que chegam a afirmar que hoje nós temos, por exemplo, no campo da cristandade, um fator importantíssimo. De 1900 para cá, nós teríamos quase que quadriplicado o chamado número de cristãos, embora também seja alto o chamado número de criaturas que se autodenominaram como ateístas, ou como materialistas, ou como agnósticas. Mas o que significa dizer é que a estatística, ela desmentiu os grandes nomes do pensamento do século XIX, entre os quais Nietzsche, o próprio Marx e o Sigmund Freud, que diziam que Deus estaria morto, que não mais o século vindouro estaria pensando ou estaria se preocupando com a questão de ordem religiosa. E finalmente nós poderíamos dizer que psicologicamente a dimensão da religiosidade aparece como manifestação natural da psique humana, obviamente de acordo com as possibilidades de cada um. A religiosidade é algo tão importante e tão presente no homem que quando o grande criador do positivismo, o filósofo francês Auguste Comte, ele que defendia como critério de conhecimento a observação, a experimentação, sendo de fato alguém muito voltado às práticas de pesquisa experimental, quando a sua amada Clotilde de Vaux passou para o outro lado da vida, ele criou a chamada religião positivista, que não tinha Deus, mas que adorava os grandes artistas e os grandes homens letrados. Então, ele criou um culto, inclusive no Rio de Janeiro, tinha um templo, e até hoje está lá, um templo positivista. Isso fez, inclusive, com que muitos de seus seguidores o abandonassem, na medida em que eles passaram a se dividir entre os que aceitavam a dimensão religiosa
entenda, religião sem Deus, né? Religião sem nada sob o ponto de vista dessa transcendência, mas como um processo de adoração, entre aspas, ou pelo menos de respeito, de evocação das grandes almas, sob o ponto de vista dos literatos, dos cientistas e dos artistas. Mas gostaríamos de trazer principalmente a nossa colaboração reflexiva nesta tarde, abordando algumas problemáticas que nós entendemos estarem presentes hoje no que diz respeito à manifestação da religiosidade do ser humano. Gostaríamos de fazer, logo de início, uma distinção entre religiosismo e religiosidade. Há uma diferença. O religiosismo, ele muitas vezes é um status, é uma fachada. Então o indivíduo gosta de dizer que é isso ou aquilo. Às vezes também é somente tradição. Quando a criatura é indagada, por exemplo, no censo do IBGE, qual é a sua religião? A pessoa diz assim, eu não tenho não, mas bota aí do papai e da mamãe. Então, na verdade, não é a sua manifestação, é a manifestação da chamada tradição. Outra coisa também que nós encontramos é o chamado contágio. Então, de repente, algum artista pop ou algum jogador famoso se diz agora adepto dessa ou daquela denominação, e o indivíduo que segue de maneira inclusive absolutamente racional as suas paixões em virtude, por exemplo, de uma opção religiosa, de uma opção de time de futebol. Aí a pessoa diz assim, eu também sou como o meu ídolo ou seja, eu sou da religião, eu sou da denominação que o meu ídolo tem. Outra coisa é o modismo, de repente, se dizer ateu passou a ser mal visto, as pessoas dizem, fulano pega mal, fulano diz que é ateu, coisa horrível, porque há também um equívoco de que pelo fato dele ser ateu, ele tem que ser ruinzinho, papafigo, e assim por diante. É ateu, vai ver que é comunista. Aí pronto, aí junta comunista, papafigo, dá tudo no mesmo. E aí fica uma pessoa considerada perigosa. Olha, é um trauma. De novo. Se me aparecer um terceiro... Não vou embora não, eu pego o povo daí. Muito bem, nós temos também algo muito preocupante, que é a religião como fuga. Um indivíduo assume uma tal religiosidade porque tem medo, Então tem tanto medo, mas tanto medo de tudo, que ele se apega. Não quer nem saber, mas ele se apega, E principalmente se a coisa pegar, ou seja, se ele estiver passando por uma situação difícil. Aí é aquele indivíduo que diz que é ateu. Aí, a depender da situação de sofrimento, ele diz graças a Deus. Então, o que ocorre é que a religião passa a ser, inclusive, algo assim estranho na vida da pessoa. Quando nós encontramos companheiros, amigos, dizendo, como vai? A pessoa diz assim, vou como Deus quer. E eu costumo dizer, então vai muito bem. A pessoa olha e diz, não. Então está havendo algum problema entre você e Deus. Porque se você vai como Deus quer e você tem a certeza de que você não está bem, então você está com alguma problemática aí em relação ao divino, ou o divino não está lá dando muita bola para você. Então a pessoa usa a religião como uma fuga psicológica, como uma muleta. Então tudo o problema é de Deus, a pessoa não está bem, a culpa é de Deus. Isso fez inclusive com que grandes pensadores pudessem então ter uma postura aí sim agnóstica ou ateísta, muito mais como uma resposta a essa atitude que se tornou como que comum de se atribuir a Deus a responsabilidade de tudo na nossa vida. Por isso o pensador francês Alfred Carr disse certa feita algo brilhante, dizendo o seguinte: eu creio no Deus que fez o homem, não no Deus que os homens fizeram. Porque aí esse Deus se torna o quê? Parcial, tem certa simpatia, Imagine Deus simpatizando com uns em detrimento de outros, Deus exclusivista e assim por diante. E também nós vamos observar que o chamado religiosismo, que é de fachada, que é de rótulo, ele provoca algo muito complicado. Primeiramente, ele vai provocar fanatismo, ele vai provocar intolerância e, obviamente, em situações mais drásticas, vai também estabelecer conflitos.
E nós ainda temos um outro grave problema que o nosso querido Dom Aldo situou ainda há pouco. De repente, religião também passou a ser objeto de marketing. E de repente você tem hoje um mercado religioso, né, em que as pessoas, elas, né, vamos dizer assim, elas buscam a religião porque tanto marketing também sobre aquela denominação, aquela situação, aquela escolha, que muitas vezes a pessoa entra nisso apenas porque também não quer ficar por fora ou quer estar, vamos dizer assim, compartilhando. É só a gente ver na internet, né, quando as pessoas colocam assim seus perfis e suas comunidades. Então, aí a gente vê claramente que tem gente que não tem nada a ver, mas ela coloca para não se sentir diferente, ou então porque ela está recebendo também tanta solicitação de marketing que vem, que ela então termina respondendo de modo positivo. Então, isso é religiosismo, né, muitas vezes com o nome de religiosidade, que é algo inteiramente diferente. A gente vai ver daqui a pouquinho o que significa essa religiosidade. Porque existe um outro problema para a gente continuar na mesma linha, que é exatamente o problema da chamada superfície e profundidade, né, na manifestação ou na experiência da religiosidade. Como consequência desse religiosismo e não religiosidade, a gente tem problemas de superfície, problemas graves. Primeiro é que a religiosidade passa a ser vista apenas como culto, como rito, como fórmula, como palavra, como debate estéril, como postura dogmática no sentido extremamente, vamos dizer assim, rancoroso, né, ou fundamentalista, ou exclusivismo, e muito mais. Aí o mais grave é quando essa superficialidade, no que diz respeito à religiosidade, ela termina redundando na negociata. O que eu ouvi dizendo, gente, meu Deus, se eu ganhar na Mega Sena da virada, 240 milhões, eu faço isso, eu faço aquilo, ainda faz uma lista. Eu já soube de gente que fez lista, né? Eu não sei se executaria, porque não me compete, obviamente, mas é a negociata. Meu Deus, faça isso, que eu faça aquilo. A gente se acostumou, porque isso faz parte também dos nossos padrões culturais e dos nossos arquétipos, o que é mais grave ainda. Agora, pior do que tudo isso é quando se procura a religião, entre aspas, né, para se atender aos interesses de ordem pessoal. Então, cadê a transcendência? Nada. Né? Cadê a religiosidade? Nada. Porque religiosidade, na verdade, é harmonia para com Deus, é saúde da alma, é certeza, como já foi colocado aqui pelo nosso Dom Aldo, do amor de Deus. E, consequentemente, essa religiosidade deve se traduzir no alto amor e também no amor ao próximo, no amor à natureza. E somente essa verdadeira religiosidade poderá então nos trazer a profundidade, nos fazendo então sair ou superar aquele momento inicial da superficialidade. A profundidade vai nos ajudar a superar, por exemplo, o imediatismo. O imediatismo da negociata. Meu Deus, faça isso, que eu faça aquilo. Olhe, Deus, o Senhor tem que me atender, né? Porque ainda tem gente que atribui a Deus, inclusive, determinadas responsabilidades. Eu perdoo, mas Deus vai ver. Deus vai se vingar por mim. Na verdade é isso, né? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Então é uma espécie de transposição, de mecanismo até de defesa, mas em relação ao divino. Então a profundidade vai começar a superar os imediatismos e mais ainda superar o rótulo, porque quando a criatura atinge realmente a religiosidade, ela não é mais nem católica, nem protestante, nem espírita. Ela é alguém que teve o alto amor e que teve o encontro com Deus para que este amor se opere nela em favor dos outros. Então, a gente diria, um Albert Schweitzer de formação protestante, alguém que encontrou a Deus no serviço ao próximo. Nossa Madre Teresa de Calcutá, alguém que amou tanto a Deus que decidiu amar os pobres entre os mais pobres para exercitar o amor. O nosso Chico Xavier, que quando alguém recebia, através da sua abençoada mediunidade, alguma informação, perguntava a ele, eu tenho que ser espírita? E ele perguntava qual é a sua religião, e a pessoa dizia, sou católica. Ele dizia, então seja o melhor católico que você possa ser.
Eu sou evangélico, seja o melhor evangélico que você possa ser. Porque o verdadeiro sentido da religiosidade transcende o rótulo religioso, embora a criatura esteja, obviamente, dentro das hostes dessa ou daquela denominação religiosa. Enfim, diríamos que a religiosidade implica na integração do indivíduo consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e com Deus. E utilizando a expressão feliz do nosso Haroldo hoje pela manhã, nova criatura esta pessoa passa a ser. Ou seja, repaginou, ressignificou, fez upgrade. E consequentemente, nova pessoa ela é. E eu tenho certeza que eu estou aqui participando de uma mesa com novas pessoas, novas criaturas, pelas suas posturas, o que me faz sentir muito feliz nesse momento. Finalizando, nós diríamos o seguinte: voltando a Jesus, a nossa referência, entendemos com ele a necessidade de outras posturas diante da nossa própria religiosidade. Que posturas então seriam essas? Por exemplo, nós vamos encontrar em Jesus uma postura que me chama muita atenção. Toda a vida que perguntava a ele sobre a salvação, ele adorava usar como personagem alguém que os judeus não gostavam muito, os samaritanos. Será que Jesus era do contra? Não, não era isso não. Era porque ele queria fazer aquilo que hoje já se falou tanto, abrir a percepção, ampliar a compreensão. Agora, o melhor de tudo é quando a gente vai ver. Jesus não gostava lá muito de elogiar o povo não, né? Tanto é que de vez em quando dizia umas coisinhas assim que magoavam. Raça de víboras. Até quando vos sofrerei? Essas coisinhas assim que o Senhor disse, né? Sepucaiado, né? Essas coisas assim, foi só uma estratégia pedagógica para desconstruir, para a gente se desequilibrar e depois se equilibrar, né? Mas o que pessoalmente me chama mais atenção é o encontro de Jesus com alguém fora da própria comunidade judaica. Mas o cabra que conversou com ele era muito bom mesmo. Era o centurião romano. Chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu estou com um criado meu que está doente e eu queria que tu o curasse. Mas tu não precisas ir lá não, Senhor, porque eu sou soldado. E eu, se quero que algum soldado meu cumpra minhas ordens, eu digo para ele, vai lá, e ele faz. E tu, Senhor, tens uma legião a teu serviço. Manda, Senhor, alguém lá para curar o meu servo. Gente, é arrepiante. Vocês não se arrepiaram, não? Porque toda a vida que eu leio essa passagem, eu me arrepio, sem ser mediunidade, é só de emoção, tá? Então, eu fico achando impressionante a colocação do centurião romano, e ele vai receber de Jesus, pelo menos na minha ignorância bíblica, talvez o maior elogio. E Jesus olhou para ele, deve ter olhado aquela raça toda que estava perto, e disse assim: nem em Israel. Foi isso mesmo, doutor? Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, você viu? Nem em Israel eu vi tanta fé. E o cidadão era romano, centurião, para mostrar que Jesus é o maior testemunho de tolerância religiosa e de respeito religioso. Por essa razão, ele não estabeleceu entre nós, por essa razão, ele não estabeleceu entre nós divisões. Ele nos conclamou para que pudéssemos então, como irmãos, fazer com que a nossa luz pudesse brilhar. Finalmente, diríamos que há alguns desafios que nós temos que realmente enfrentar. O primeiro desafio, peço perdão, inclusive se vou magoar alguém, é porque a gente quer ser anjo antes de ser homem bom. Isso dá uma confusão. Tudo bem que aqui na Paraíba teve gente que compôs a musiquinha bonita, um dia todos nós... Eu também, viu? Não só vocês não, tá? Então, um dia todos nós seremos anjos. Linda letra, arrepiante também. Tudo bem, mas antes de sermos antes de sermos anjos, vamos ser homens e mulheres de bem. Então, muito antes da angelitude, é preciso que nessa vocação ontológica nossa, nós sejamos plenos de humanidade. Então, sem a verdadeira humanidade,
ou seja, sem humildade, sem tolerância, sem respeito ao outro, com essas posturas atávicas, nós não atingiremos de forma alguma a nossa condição de angelitude que nós tanto desejamos. Nós temos a vocação ontológica para o belo, para o bem e para o verdadeiro, e é exatamente por isso que cada um de nós tem que ser a melhor pessoa que possa ser. Por essa razão, quando Jesus chamou os 12, cá entre nós, né? Só ele para aguentar os 12. Com todo respeito, dos 12, um negou, um traiu, 9 fugiram na hora da crucificação. Eu agora vou lavar a alma da juventude espírita. Só o mais jovem ficou. Vocês gostaram aí atrás? Só o mais jovem ficou. Então vejamos bem, né? Nós precisamos entender que o caminho para a angelitude, volta ao Haroldo hoje, eu adoro quando ele fala sobre isso, nós temos que nos tornar peregrinos, não é isso, querido? Então, peregrinos no sentido de sermos a melhor pessoa que nós pudermos ser. Sermos mais leves uns para com os outros, que nós somos pesados uns com os outros, intolerantes, desrespeitosos. Então, como é que nós queremos estimular, em especial, na população, nas massas, nas novas gerações, nos nossos filhos, nos nossos amigos, esse sentido de religiosidade e de espiritualidade, quando isso nos falta? Fica difícil. Nos lembramos de Giordano Bruno, grande figura que adoramos, né? Quando, no momento da sua, vamos dizer, do seu processo inquisitorial pelo qual ele passou, as autoridades da época pediram para que ele beijasse um crucifixo incandescente. Ele olhou e disse: mas não é isso, vocês não entenderam. E ele vai dizer o que o nosso Aldo disse: Deus é amor, não é isso. Então é preciso que a gente seja a melhor pessoa que a gente possa ser. Então, quando nos convidam para reflexionar sobre a religiosidade do ser na nova era, nós não podemos nos afastar do grande desafio que, depois desse desafio de buscarmos a humanidade plena, somente a humanidade plena nos assegurará o caminho para a angelitude, é exatamente o segundo ponto, que foi uma das premissas do nosso querido Dom Aldo, é a capacidade de dialogar, ou o exercício, diria o nosso Paulo Freire, católico fervoroso da teologia da libertação. É preciso ter, dizia ele, para dialogar, humildade, capacidade de ouvir o outro, esperança, certeza na capacidade que o outro tem de mudar, capacidade de ouvir, capacidade, enfim, né, de amar. É o que ele coloca como as condições por excelência dos debates. E aí é o que também já foi colocado. O diálogo não é apenas um exercício intelectual, não é um exercício de retórica, é principalmente o debate no sentido dessa condição humana que nós temos de dizer a nós mesmos: nada do que é humano me pode ser estranho. Lembro-me que é necessário para nós termos nessa atitude de dialogar, nessa atitude de conversar, nessa atitude de ouvir, a necessidade da abertura. Por isso, uma das experiências mais sui generis, além dessa que eu estou vivenciando, eu vivenciei em Natal, quando, através da iniciativa de alguns irmãos, foi constituído o Fórum de Debate Interreligioso. E certa feita, nós fomos participar dentro de um templo muçulmano em Natal, de uma experiência. Só tinha eu de mulher. Irmã Aila não estava comigo, infelizmente. E nessa experiência tinha um companheiro que era da Federação Judaica, aqui de Rio Grande do Norte, Paraíba, irmão Joaquim, conhece, né? Esse menino é danado. E tinha os nossos irmãos da Assembleia de Deus, meu querido amigo da Universidade, pastor Orivaldo, 2 companheiros da Igreja Católica, Padre Fábio, Padre Pio, maravilhoso. Tinha o nosso irmão lá, Carlos, que é muçulmano, tinha um irmão budista, muito. E tinha um irmão, um bandista. Ele foi para a reunião. E eu disse: menino, essa reunião vai pegar. Vai ser uma reunião maravilhosa. Porque junta isso tudo, no mesmo caldeirão. E aí, então,
E eu de mulher, tirei os sapatos, obviamente, em Roma com os romanos, dentro do processo de respeito, e entrei. Não consegui ganhar um Alcorão, porque eu era a única mulher, então os homens ganharam, eu não. Mas tudo bem, eu exercitei também a fraternidade, né? Perdoei. Mas tudo bem. E aí aconteceu um fato inusitado que eu gostaria de relatar a vocês. No momento final, eu disse assim, me atrevi a levantar o dedo. Imagina que suplício para mim, assistir essa reunião todinha calada, né? E vocês sabem que as mulheres, elas têm a inteligência linguístico-narrativa bastante desenvolvida. Por isso que Jesus apareceu a Madalena. Jesus apareceu a Madalena por causa disso. Se tivesse aparecido a Pedro, até hoje estavam discutindo se era, se não é. Todo respeito aqui. Ok? Então, eu levantei o dedo e perguntei assim, meus irmãos, meus amigos, já que nós estamos aqui num momento tão bonito, em Natal, com esse nome lindo da cidade de Natal, estamos aqui discutindo sobre a espiritualidade, a religiosidade, eu queria sugerir que nós fizéssemos uma oração, uma prece. Olha que enxerimento, mas eu sugeri. Aí então, o padre Fábio, meu querido amigo, disse, claro, vamos fazer. E o irmão bandista disse, eu gostaria de fazer. Ele disse, eu sabia que eu ia provocar alguma coisa estranha aqui nessa situação. E ele disse assim, eu quero fazer, porque nós temos na nossa tradição Nagô, uma oração em agradecimento pelos muçulmanos. O muçulmano, ele ficou verde, amarelo, azul, vermelho, porque ele não sabia. Eu também, ignorante, também não sabia. Então ele disse assim, vamos orar? Vamos. Disse, vocês sabem como é que nós oramos? Eu disse, Jesus, é agora, Senhor. E realmente foi. Todo mundo ficou de pé. E ele disse, nós oramos assim, batendo palma, cantando. E aí nessa hora eu pensei assim, meu Jesus, tomara que não apareça nenhum espírito ali, sectário, né? Para dizer que eu não devia estar daquele jeito. E eu fui, eu participei. E meus irmãos, eu percebi com a minha mediunidade de porta fechada. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu vi com os olhos, acredito que da alma, a beleza, que foi aquele momento inusitado, dentro de um templo muçulmano, sendo cantado um ponto de umbanda, em clima de fraternidade e de profundo respeito. Então, meus irmãos, nós entendemos que é essa abertura, esse diálogo, esse respeito que deverá caracterizar a religiosidade do ser na nova era, que no caso já dissemos, não é uma nova era, né? Para nós é a vivência, é o momento em que nós aprendemos, ou deveremos aprender a vivenciar os valores, que são valores que devem estar presentes, temos certeza, em todas as religiões: o respeito, a solidariedade, a fraternidade, a caridade e a tolerância. Finalmente, que possamos ser, então, no cultivo da religiosidade, o ser integral, o ser capaz de dialogar com a ciência, com a arte, o ser que se compreenda principalmente como ser imortal, que encontre um sentido transcendente de vida, para que, vivendo a nossa humanidade, vivamos a religiosidade em busca da transcendência e da verdadeira espiritualidade. Muito obrigado. História da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Desta vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais. Não podia faltar na noite de hoje, onde estamos na nossa quarentena, nosso isolamento social. Então ele nos fala do momento grave, né, como vocês já escutaram, o qual passa a humanidade. E sem pânico, sem terror, sem se deixar se abater,
temos que passar com a cabeça erguida, onde todos nós unidos, né, iremos familiares, iremos juntos passar com certeza esta fase tão difícil para todos nós. Então continuemos a escutar o nosso irmão Divaldo. As conquistas do infinito no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. A depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, apresenta nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo passará. Tudo passa. E o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus. E Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida a um porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz.